Bom dia, Moras. Bom dia para todas vocês. Hoje a gente vai fazer um encontro um pouco diferente, né? A gente vai fazer como se fosse uma consultoria assistida. Então, eu vou responder. Eu escolhi uma dúvida, né? Uma dificuldade de vocês lá no link que eu enviei. Mas, por incrível que pareça, todas as perguntas, todas as dúvidas, todas as dificuldades que estavam lá se direcionava para a mesma resposta. Então, eu vou falar sobre isso, né? Sobre o que engloba essas respostas, nessa essa mesma dor, né? Então, com certeza, todos vocês vão acabar se identificando no que vai ser falado hoje. E eu acho que vai ser um assunto bem legal também, porque eu tenho certeza que muitas outras amoras também têm essas mesmas dificuldades, em níveis diferentes e de formas um pouco diferentes, mas a mesma dificuldade para todas. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu vou estar escrevendo um pouco na tela para falar sobre algumas coisas, alguns tópicos, né? Mas vai ser mais um bate-papo. Então, eu vou tratar o assunto e vocês podem ir mandando perguntas para mim, se vocês tiverem, onde vai ser, onde o que eu consiga, né, tá respondendo para vocês e tirando as dúvidas, auxiliando realmente, de fato, vocês, né, com esse assunto que a gente vai falar hoje, que é justamente algo que todas. Cadê? Peraí. Aqui. Só um minutinho. Ok. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Obrigada. Sim. Então, ó, vocês estão vendo todas as dores que me passaram lá, por mais frases, mais escritas que tivessem sido colocado, frases completas e detalhadas, a questão de todas é o tempo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de tempo hoje, tá? Gerenciamento de horários, programação, como que a gente vai se organizar melhor para responder as dúvidas de vocês lá no formulário. No formulário, eu peguei só 3 frases, né, que foram faladas lá, e essa daqui é a primeira, né? Conciliar com as tarefas da casa, no geral, e também com o curso de japonês que estou fazendo. Ou seja, tempo. Aqui também. Essa daqui, na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, acordar mais cedo para poder fazer as atividades da empresa. Já é uma pessoa que acorda cedo, quer acordar ainda mais cedo para ter mais tempo para fazer as coisas. Então, na hora que eu olhei, assim, eu falei, a gente tem muito que conversar sobre isso. Quem é que acha que precisa acordar mais cedo para dar conta das atividades da casa e do trabalho? Eu acho. Eu também. Mais alguém? Por que vocês acham que vocês têm que acordar mais cedo? Justamente porque eu não dou conta. Bom, para mim é por causa que a rotina, né, com as meninas e a gente dorme muito tarde. Então eu não consigo deixar para mais tarde. Eu só consigo se eu fazer mais cedo ou dentro do período que sejam as sonecas da menor enquanto ela está na creche, que aí fica muito pouco tempo dentro do dia. Mamãe. Tá, a gente vai conversar um pouquinho então. Esse O daqui meu é também. justamente porque as crianças estão na escola, só que no horário que eles estão na escola eu estou trabalhando. Então, quando eles chegam, que eu consigo fazer as coisas de casa, eu já não consigo fazer por causa deles, né? Hum, Ó, o outro foi: o dia parece curto e eu não sei priorizar as coisas. Então, vocês conseguem ver que tudo é tempo. Todas as frases, independente do que seja, né, do modo que foi falado, a questão é o tempo. É o tempo e a administração, né? Como a gente administra o nosso tempo. Então, eu quero começar por essa parte de acordar mais cedo, tá? Algumas pessoas acordam cedo super bem.
né? Cheio de pique, e vão lá e fazem as coisas que precisam fazer, realizam as coisas que precisam realizar. Porém, tem pessoas que acordam cedo, mas não rende. Esse tipo de pessoa que acorda cedo e não rende, qual é a vantagem para elas de estarem acordando mais cedo? Alguém sabe responder? Tem vantagens? Por que que eu tô falando isso? Porque o tempo, ele é muito relativo, muito. É de acordo com as nossas prioridades. Tem um historiador britânico de 1950, se eu não me engano, se eu não me engano, em 1955, ele fez um artigo falando sobre um estudo que ele fez com relação às tarefas e o tempo. O que que tinha nesse artigo? Nesse artigo, ele estava explicando que as nossas atividades se expandem de acordo com o tempo que a gente tem. Ou seja, se a gente tem que entregar uma tarefa para daqui 3 dias, a gente vai usar esses 3 dias para realizar essa tarefa. Se a gente tem que entregar essa tarefa daqui a 1 hora, a gente vai focar e vai realizar essa mesma tarefa para daqui a 1 hora. Então, quanto mais tempo a gente tem, mais a gente vai procrastinar. Então, não é exatamente ter que acordar mais cedo, mas está mais na administração do tempo que vocês têm e na conscientização da entrega do seu trabalho. Então, quando a gente entende isso e aprende a organizar e priorizar as coisas certas, que também entra nessa parte aqui de baixo, a gente consegue realizar mais em menos. Então, não é a quantidade, e sim a qualidade, tá? É a qualidade do tempo que você se dedica. Diagnóstico do tempo, aprendi com a Nanda. Exatamente, isso mesmo. Esqueci de pegar copo. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre estar avaliando, tá? Então, assim, quando a gente fala com relação a acordar mais cedo ou o tempo tá curto, não tenho muitos horários disponíveis, então você tem que entender onde é que você está focando nos horários que vocês têm. Camila, se você quiser, você pode falar escrevendo. Você disse é, que você faz as coisas, trabalha no tempo que as crianças estão na escola. E o que que você não consegue fazer quando eles chegam? Trabalho ou as coisas da casa, você fala? As coisas da casa. Tá. As coisas da casa, você fala limpar a casa, organizar, tudo que precisa ser feito, certo? Porque você está dando prioridade para passar tempo com os seus filhos, ok? É isso? Isso. E eles têm curso e sou eu que levo. Perfeito. Eles têm curso todos os dias? Praticamente sim, tá. Então, ó, com relação ao seu caso, tá? Vamos lá. Porque faz. Cada um faz 2 vezes, entendi. Cada um faz dois. Vamos lá. Eles estão em qual série? Quantos anos eles têm, Camila? Acho que eu vou falar aqui no microfone, que é mais rápido, né? Tá bom, Cada um deles tem cursos diferentes em lugares diferentes, entendeu? entendi. A mais velha tem 9, a do meio tem 7, o caçula tem 5. 9, 7, 5. Ok. É, bem diferente, né? Aí eu tento aproveitar o horário que eu vou levar no curso, às vezes para passar no mercado. Uhum. 1 hora, tem 1 hora, né? Tipo assim, eles têm 1 hora dentro do curso. Aí nessa 1 hora eu vou no mercado, volto para pegar eles. Aí quando chego em casa tem que guardar compra, fazer jantar, é bem corrido, assim. É certo, eu entendo. Bom, vamos lá. Os três vão para a escola?
Sim, o caçula vai na creche e as duas no Shogaku. Tá. Deixa seu microfone aberto que a gente vai pegar você para Cristo agora, tá? Meu Deus. A gente vai usar você como exemplo por enquanto. Depois a gente vai pegar a Pamela também, se ela estiver disponível. Por quê? O ideal dessa aula de hoje é a gente usar vocês como exemplo para tirar as dúvidas de semelhantes, entendeu? Ajudar a conciliar as dificuldades de vocês. Então, no seu caso, por exemplo, você é mãe de três, com idades em escolas diferentes, em tipos de escolas diferentes, e cursos que eles envolvem coisas diferentes. Sim, E aí você ainda é doula, que fica sim. à mercê de outras mães 24 horas 24 horas por disponível. dia. Então, assim, é quase que um cirurgião ou um médico que, assim, precisa estar disponível. Então, os Sim, seus horários são horários completamente diferentes. Mas, né, no que é possível a gente organizar, a gente vai se esforçar para organizar. Então, sim. a escola seria mais ou menos, vamos supor, né, das 8 até umas 15 horas, mais ou menos, né? Isso. Tem umas variações, mas vamos deixar nesse horário. O que que você faz dentro desse horário? Eu tento ajeitar a casa para eu conseguir trabalhar, né? Então, tipo assim, se tem coisas da noite ficam em cima da mesa, né? Que às vezes as crianças deixam brinquedo, deixam roupa. E aí eu tento organizar o ambiente que eu vou trabalhar, subo tudo para o segundo andar, que eu moro em casa, né? Uhum. E aí depois eu começo a trabalhar no Instagram, a atender as gestantes, né? Às vezes eu saio, tem dias que eu atendo fora de casa, né? Não fico todos os dias em casa. Então, três vezes por semana eu tenho que sair pela manhã para atender e eu volto geralmente depois do almoço. Nesses dias eu não consigo fazer nada em casa também de manhã, né? Mas nos dias que eu fico em casa, geralmente eu tento organizar o ambiente que eu vou trabalhar, trabalho no Instagram e atendendo elas por mensagem, às vezes consultorias online de vídeo também que dura 1 hora cada uma, e depois já é o horário do almoço e depois esperar eles para pegar eles, né? Então, nesses intervalinhos que vai dando entre uma consultoria, um atendimento, um post no Instagram, uma mensagem, responder caixinha, eu vou, tipo assim, estender a roupa, colocar a roupa para lavar, essas coisas que eu tento fazer enquanto nos intervalos, né? Certo. Tá. Então vamos lá. O que que a gente precisa fazer em primeira coisa é a gente organizar a sua rotina. Quando Uhum, você estiver trabalhando, não tem como você estar focando em outras coisas da sua casa. Eu entendo que a casa uhum, também é uma prioridade, mas ou você, por exemplo, pega das 8 até meio-dia para você fazer todo o seu trabalho, esquece a casa e depois do almoço você pega a casa, ou você uhum, organiza em um outro horário, pega todo o horário das 8 até as 15 para você organizar tudo que é da sua empresa. E aí, se entendi. tiver tempo, você organiza as coisas da casa. Porque senão eu me perco muito, porque eu sou sanguínea, né? Então eu, tipo assim, vou fazer uma coisa, já esqueço o que eu tava fazendo, aí volto pra fazer outra, e vou tentando embolar assim um em cima do outro e me perco mesmo. Então, exatamente, sanguínea. Deixa eu anotar aqui que é uma informação importante. Então, mas é importante, mas aí é que tá, sabe? Esse é o problema da maioria das pessoas que trabalham em casa. Porque acham que porque tá em casa, não só a própria pessoa, mas as outras pessoas que estão no ambiente, acham que porque a pessoa tá em casa, ela também tem que fazer as coisas da casa. Mas Sim, a gente está trabalhando. E quando a gente está trabalhando, independente de a gente estar em casa ou em uma empresa, é horário de trabalho, é bater o cartão, entendeu? Então, vamos definir, né, agora, se você estiver disposta, né, um sim. horário de trabalho para você, tá? Eu Esse já vai marquei aqui na agenda já, das 8 ao meio-dia. Vamos organizar agora. Vamos fazer um teste, tá? Se você quiser, né? Se você estiver disposta a aceitar, a gente fazer um teste. A gente vai sentar agora, nós duas aqui, e a gente vai conversar sobre a organização da sua semana, desse horário que você falou, das 8 ao meio-dia, tá? E a gente Uhum. vai organizar toda a sua semana e você vai me passar depois se você conseguiu fazer. Pode ser? Ok, pode ser. Então tá, vamos lá. Você falou organização sobre o Instagram, né? Como que tá o seu Isso. Instagram? Então, eu tento postar 3 vezes por semana e caixinha um dia sim, um dia não. Quando tem caixinha, eu tenho que responder e às vezes eu gosto de responder por falando, né? Uhum. Intercalar entre fala e escrita. Quando eu vou falar, daí eu tenho que sentar para olhar para a câmera, né?
E aí não consigo fazer mais nada. Então, eu tenho que responder falando ali. Quando eu respondo escrita, às vezes eu consigo estar fazendo outra coisa e escrevendo ainda. Então, Você- depende, né? Tá. 3 vezes na semana, post no feed. E Caixinha um dia sim, dia não. como que você está fazendo sua programação? Não tem programação. Pois é, pois é. Oh, Outra meu coisa. Deus. Vamos lá. O que que dá para você fazer? Se você está fazendo post 3 vezes na semana, tem como você criar um objetivo mensal, né? Ou mesmo que seja a cada 15 dias e você pode mudar, mas foca em um objetivo. Um assunto por vez, onde você vai destrinchar ele de acordo com esses posts que você vai fazer, tá? Então, você vai lá, você vai sentar e vai escrever tudo. Um assunto por semana ou um assunto Não, por. por vez que eu falo assim, tipo, se nesse mês você vai falar só sobre pré-eclâmpsia, então você Uhum, vai escrever tudo, todos os posts que você quer escrever sobre pré-eclâmpsia. Aí ok. vamos supor que deu 6, você já tem assunto para 2 semanas. E Ah, aí depois entendi. você vai falar sobre pós-parto para quem teve pré, não sei, sabe? Tipo, Uhum, são só coisas que tá vindo na cabeça agora. E aí você vai colocar e escrever tudo sobre aquele assunto. Mas você não vai sair de lá enquanto você não tiver terminado de escrever tudo, entendeu? entendi. Tá? Por quê? Porque isso, pelo menos, já vai te dar um respiro com relação aos seus Uhum, posts. Entendeu? Você já vai ter o seu assunto definido e você já vai ter as uhum, coisas definidas para esse assunto. E aí, uhum. então, é menos um trabalho para sua semana, Sim. entendeu? E aí, então, o que que eu aconselho você fazer, né? O que que eu geralmente faço? Eu pego 1 ou 2 dias e escrevo pro mês inteiro, né? E aí depois a Pamela que se vire para fazer todas as artes e programar. Mas, no seu caso que você faz tudo sozinha, senta um dia e coloca. Se é das 8 ao meio-dia que você tem outras coisas para você fazer, então dedica 1 ou 2 horas para você escrever tudo que você precisa. Uhum. Entendeu? Dessa semana você já tem os posts? Ou você não vai postar porque você tá mexendo na Eu acho identidade? que eu vou postar só lá pro final dessa semana, porque eu ainda quero escolher as cores. Certo. Você já tem o que você vai postar, se você for postar? Já, Certo, tá. Quantos posts prontos, né, de assunto você já tem? 2. 2. Certo. Então, escolhe um dia na semana. Peraí, vamos lá, vamos por parte. O que de tarefa você tem essa semana? De tarefa, Sim. eu tenho consultoria na quarta-feira, Qual horário? das. Começa às 10, mas não. Acaba lá por meio-dia, são 2 horas. Certo. Então você já vai pegar sua agenda e já vai marcar isso. Então, Sim, tá marcado. isso. O que que você precisa? Você tem alguma coisa que você precisa realizar antes da consultoria? Alguma coisa que você precisa estudar ou alguma coisa que você precisa analisar? Ah, estudar eu estudo praticamente todo dia, só que não tem horário certo. Não, sim, não, mas eu tô falando assim, específico para a consultoria. Não? Não, não, geralmente já tá pronto já os assuntos. Certo. Então, nesse dia, você pode colocar alguma outra tarefa que não seja envolvendo a sua consultoria. Alguma Uhum, coisa que não leve muito tempo. Não pode ser, por uhum, exemplo, 2 horas. Uma coisa no máximo uhum. de 1 hora, tá? Ok. Ok. Hoje, né, agora de manhã, a gente já está tendo esse encontro, então hoje a gente já vai pular. Para Uhum. amanhã, por exemplo, você tem o quê? Amanhã também tem uma consultoria, só que daí é online, ele é 1 hora. Certo. Vai ser que horário? Também, das 10 às 11. Certo. Então você pode colocar, por exemplo. Geralmente, atendimento pela manhã eu começo às 10. Ah, perfeito. Então, amanhã de manhã, depois que você mandar seus filhos para a escola, que horas os seus filhos saem? 3h30, Não, 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 o sai de caçula. casa. Ah, sai de casa Isso. 8 horas. Eles saem 8 horas. Uhum. Mas você tem que levar eles para a escola? Não, as duas saem sozinha e o caçula tem que deixar no ponto do ônibus. Certo.
Que horas você tá em casa? 8h05 eu já tô em casa. Tá. Então, vamos colocar o seu horário de trabalho 8h30. Ok. Que aí você vai ter 25 minutos para você organizar tudo que você precisa. Ok. Então, 25 minutos para você organizar tudo que você precisa para começar a trabalhar, mas independente de você ter terminado ou não, 8h30 é seu horário de trabalho. Você tem que bater o ponto, Ok. certo? Então, o que que acontece? A sua prioridade, né? Como são muitas coisas que a gente sabe, casa é uma coisa que nunca acaba. E a gente sabe que tem Nunca. sempre muitas coisas para fazer, principalmente quando a gente tem filhos. A sua Uhum. prioridade, assim que você chegar em casa, é a primeira coisa, organizar o seu espaço de trabalho. Sim. E aí, então, depois você pode, se tiver tempo, você pode fazer outras coisas. E aí, então, você vai sentar 8h30 e só vai sair meio-dia. Ok. Você pode ter intervalos, igual fábrica, né? Você pode fazer um intervalinho de 5, 10 minutos, de vez em Uhum. quando. Mas nesses intervalos, se concentra em fazer um alongamento, em respirar, beber uma água. Você pode lavar uma louça, dependendo do tempo. Uhum. Mas nada de focar na casa, tá? E coloca um Ok. alarme para esses intervalos, para você não acabar esquecendo que você está indo no intervalo. Sim. E aí, então, você vai voltar para o seu trabalho e vai focar até acabar, até dar meio-dia, entendeu? Então, Ok. nesse tempo, você não vai mais fazer nada de casa, tá? Ok. Ok? Então, amanhã você tem uma consultoria 10 horas. Você Uhum. pode, na parte das 8h30 até umas 9 horas, mais ou menos, 9h15, Uhum. você fazer focar na sua identidade visual, as mudanças que você está Sim. fazendo, tá? Você vai ter quase uma hora, mais ou menos. E aí, então, depois você tira um descansinho para você respirar e se preparar psicologicamente, fisicamente, e colocar um cafezinho, um chá para sua consultoria, Sim. tá? Então, amanhã você vai fazer o quê? Amanhã eu vou preparar meu espaço. Das 8h30 às 9h eu vou focar na identidade visual. Depois me preparar para consultoria. Certo. Na quarta-feira você tem o quê? Consultoria presencial, das Ah, 10 ao meio-dia. essa é presencial, né? Uhum. Você já sabe o tempo que você leva para chegar no local? Geralmente 40 minutos. Nossa. É, o mais longe que eu vou, 1h30. Aí eu Hum, saio de casa às 8h30 para chegar lá às 10. entendi. Deixa eu pensar. Hum, 45 minutos. Você teria que sair umas 9h15 no máximo também, né? Sim. Então dá para você fazer alguma coisa, alguma outra tarefa em 30 minutos. O que que tá faltando para sua identidade visual terminar? É que eu só tô definindo as cores e as letras que eu vou colocar ali no como marca mesmo, porque eu não Uhum. tinha definido nada ainda. Eu pegava a mais fácil que tivesse ali do Canva, sabe? Já fazia qualquer coisa em cima. Então, eu quero parar com isso daí. Entendi. Então você vai fazer, amanhã você vai finalizar isso. Amanhã eu quero que você Isso, mande sim. mensagem para mim e fale assim, Valéria, terminei. Terminei, ok. Tá bom? Uhum. E aí então o que que você vai fazer? Porque a bio eu já arrumei essa semana, sexta-feira passada eu arrumei a bio também. Uhum. O de amanhã vai até às 11 horas, né? Você falou. É, até às 11. Então você ainda tem mais uma hora para você fazer alguma outra coisa. Uhum. Então, assim, se você não terminar de manhã, você termina depois da sua consultoria, Ok. tá? Mas amanhã você já tem que terminar. Lembra que Sim. o que eu acabei de falar, né? Quanto mais tempo a gente tem para fazer uma tarefa, mais tempo ela vai crescer. Não, isso daí foi muito verdadeiro para mim, porque eu sempre deixo para a última hora. Então, Eu isso vou alongando, alongando, até chegar é, o prazo. Meu Deus, é agora que tem que fazer.
É mais ou menos isso que acontece mesmo, entendeu? Por quê? As pessoas elas vão falar assim, ah, vou fazer só o mínimo agora, só o mínimo agora, só o mínimo agora. E aí, ou Uhum. então às vezes nem faz o mínimo, e aí, tipo, deixa uma coisa que poderia ter feito em 2, 3 horas, acaba ficando uma semana, porque o prazo era de uma semana, entendeu? Então, assim, o seu prazo é amanhã. Amanhã Ok. você tem que entregar para sua empresa a sua identidade visual. Uhum. Na quarta, o que que você pode fazer de manhã, né? Os 30 minutos. Você vai sentar e vai definir qual é a sua programação para esse mês de postagem. Quais são os assuntos que você vai falar e os dias que você vai colocar. Na quarta, né? Isso, na quarta de manhã. Você não precisa escrever tudo, só coloca os tópicos, entendeu? Assim, na dia tal eu vou colocar tópico tal, dia tal eu vou colocar assunto tal, dia tal vai ser, sabe, mais ou menos isso, Uhum. tá? Tô anotando tudo aqui na agenda. Porque Ok. como você vai ter pouco tempo, é só para você pelo menos ter um norte para quando você realmente sentar para se organizar. Sim. Certo? O que que você tem na quinta-feira? Tem o médico da minha filha de manhã. Hum. Aí ela já falta na escola, entendeu? Por que que você marcou de manhã? Só tinha de manhã hospital grande. Ai, é ruim, né? É, é Eu gosto. consulta com especialista mesmo, mas só tem um horário, né? Eu que escolho. Eu gosto de clínica porque dá pra gente escolher. É, é que ela foi transferida, a clínica não Ah, dava mais pra tratar. pena. Não, mas quer dizer, bom, né? Por um Sim, lado, sim, mas entendi. certo. Então, na sua quinta-feira você vai tirar de folga. Sim, Você geralmente vai ficar de manhã inteira lá, né? Também. sim. É, Qual, hospital qual- grande geralmente sai depois do almoço, né? É, né? É, quando eu vou com meu filho também. Qual das filhas que é? A de 7 ou a de 9? A de 7. A de 7. Ah, mais difícil mesmo. Mas ela é bem obediente, assim, ainda consigo trabalhar quando tá só ela em casa. Hum. Ah, o caçula que dá mais trabalho. 5 anos também, né? É, meu Deus do céu, tem muita energia. 5 anos e menino, né? Vamos E colocar. menino, meu Deus do céu. Então, você acha que se você conseguir chegar, por exemplo, na sua casa, é que não dá pra gente Meio-dia. colocar no achismo, né? Mas, Mas acho que até 1 hora eu tô em casa. certo. Então, se você tiver até 1 hora, você ainda vai fazer comida. Ah, não, se eu sair com ela e estiver na rua, a gente come na rua mesmo. Entendi. Então, vamos colocar para você fazer 1 hora de trabalho, então, das Sim. 14 até umas 15 horas. Aham. Nesse tempo, você vai, como você já criou um mini cronograma de postagem, você vai começar a realizar as escritas, os scripts que você precisa para esses posts. Ok. Como que tá? Para mim é muito mais rápido fazer os scripts do que a arte. Mas geralmente é. Como que tá a sua sexta? A sexta até agora tá livre. Dia normal que eu posso fazer, dedicar todo ao trabalho mesmo. Então, na sexta-feira, você vai sentar das 8h30 até meio-dia e vai escrever tudo. Ok, Se depois que você escreveu tudo ainda não deu meio-dia, você vai começar a fazer as artes. ok, Vai se dedicar totalmente ao seu Instagram. ok. Ah, Valéria, depois que eu organizar isso aqui, certeza que eu vou arrumar mais trabalho para fazer. Então, não, mas aí é que tá, olha, o que que a gente precisa entender, né? Da mesma forma que tem pessoas que diminuem a quantidade de tarefas, mas deixam as tarefas muito longas, tem Uhum, pessoas que lotam a agenda minuto a minuto. Nenhum dos dois é uhum, produtivo, entendeu? sim, Então, o que que acontece? A gente precisa mudar a nossa chavinha na nossa cabeça de que o tempo precisa ser priorizado.
A gente precisa Uhum. colocar limites, a gente precisa colocar prioridades e a gente também precisa entender onde é que tá as nossas fugas, né? Porque Uhum. o que mata a gente mais é justamente a parte da procrastinação, igual o assunto que a gente conversou esses dias no grupo. Que eu falei, eu tava fazendo coisas que não era a minha prioridade. Que vai me Uhum. ajudar, que eu tenho que fazer, sim, mas não era a minha prioridade naquele momento. Então a gente precisa entender quais são os nossos gatilhos, entendeu? Coisas que a gente não gosta de fazer. Uma das coisas que também foi falado no formulário é tem tarefas que eu não gosto de fazer, eu não me sinto motivada para fazer, né? Então, Uhum. quando isso acontece, a gente tende a procrastinar. Então, essas tarefas que geralmente poderiam levar 1 ou 2 horas para fazer, a gente acaba levando dias porque a gente não gosta de fazer e vira uma tortura para a gente. Uhum. Sendo que, se a gente focar em 2 horas e acabar com essa tarefa, não vai ser mais tortura, né? A gente não vai precisar estender ela ao longo da semana. Uhum. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que, toda semana, né? E não na segunda-feira, tá? Segunda-feira já tem que Uhum. estar organizado. Você vai marcar ou na sexta-feira à tarde ou no sábado de manhã, e você vai sentar e vai organizar a sua semana seguinte, desse jeito que a gente fez. Você tem consultoria, você vai deixar lá agendado a consultoria. Se precisa sair de casa, quanto tempo antes? O que que você pode fazer antes de você sair? Entendeu? Então você vai organizar suas tarefas dentro do período estabelecido, das 8h30 até meio-dia, para Para a você próxima semana, né? isso, para a próxima semana, para você trabalhar. E aí, esse é o seu horário de trabalho. Vai bater cartão, entendeu? É para bater Uhum. cartão. Bateu lá o seu cartãozinho, bateu para sair, bateu para entrar, como se fosse um trabalho remunerado de uma fábrica qualquer. Entendi. Mas a mesma É isso que eu coisa. tô falhando mesmo. Então, exatamente. Mas a maioria das pessoas não fazem dessa forma, porque acha que tá livre, entendeu? Mas não é, Uhum. entendeu? A gente não pode trabalhar dessa forma. Se a gente não tem horário, a gente vai ir estendendo. E aí acaba o final do dia e a gente não trabalhou, entendeu? A gente começa, principalmente quem é mãe, a gente começa a fazer Uhum. as coisas da casa, as coisas da casa, as coisas da casa. E aí a gente, quando vai olhar, a gente já passou o dia inteiro fazendo coisas da casa e não trabalhou, entendeu? Sim. Então a gente precisa estabelecer o horário de trabalho e organizar as tarefas que a gente vai fazer naqueles dias e naqueles horários. Também não Ok. dá para a gente deixar a Deus do arado. E o Sim. que que você precisa fazer também? Depois disso, né, ainda tem o seu tempo da casa. Então você também Uhum. precisa organizar o seu tempo das suas tarefas da casa. Para Uhum. quê? Porque dessa forma a sua casa vai se manter organizada, você vai ter tempo para os seus filhos, para a sua vida familiar, sem ficar muito pesado, entendeu? E sem, claro, deixar a sua casa cheia de coisas para você fazer para o dia seguinte, Sim. entendeu? Então, você vai ter essas separações a partir de agora, tá? Testa essa semana e aí no sábado, no máximo, no sábado, você senta e organiza para a semana que vem. E aí você me fala Ok. o que você achou, tá? Sim. Eu acredito que vai me ajudar demais. Com relação a isso que a gente está conversando aqui, você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa que você falou, pensou, olha, talvez eu precise de ajuda? Não, eu acho que eu preciso de ajuda para ser organizada mesmo. É porque pelo assim, quando você fala, eu consigo ver de fora, entendeu? É Uhum, que quando eu tô no meio do negócio, parece que não tem saída. A casa exige demais de mim. uhum. Porque como é uma casa de 2 andares e tem 3 crianças, meu Deus do céu, só por Deus. Mas Mas é falta de organização mesmo. Porque mas agora marcando aqui na agenda horário por horário, dá para ter uma visualização de que vai dar certo. tá, ó, uma outra coisa, duas coisas, na verdade, que eu quero que você tenha em mente e eu quero que você anote em um lugar bem visível, tá? Uhum. Tudo o que você estabelecer tempo para você fazer, coloca mais 50% do tempo. Ok. Porque às vezes a gente tende a subestimar o tempo que a gente tem e a tarefa que a gente tem, tá? O que que acontece? Igual você estava falando, eu vou me organizar e vou acabar colocando mais coisas. Não dá para a gente lotar cada segundo da nossa agenda, porque isso não vai ser produtivo por vários motivos. A gente vai ficar cansada, frustrada e não vai conseguir fazer tudo, Uhum. entendeu? Então, você colocou, igual eu falei, né?
deixar você trabalhar das 8h30 até as 9h15. Por quê? Porque se você não terminar às 9h15, você ainda vai ter um pouquinho mais de tempo para você respirar, entendeu? Sim, Então, isso que a gente precisa pensar. A gente precisa ter um tempo determinado para realizar aquela tarefa, mas a gente precisa ter um intervalo também para quê? Se alguma coisa der errado, a gente conseguir consertar. Não dá, por sim, exemplo, para a gente marcar uma reunião para das 10 às 11 e uma 11h05, entendeu? sim. Porque sempre. Isso eu já faço. Eu sempre dou intervalo de no mínimo meia hora, assim, pra. Uhum, Porque às vezes a gestante fala mais, a outra fala menos, então eu dou um intervalo, assim, né? sim. Entre elas. Então, aí isso serve para todas as atividades do seu calendário, tá? Da sua agenda. Uhum, Então, se você acha que em uma hora você faz uma tarefa, coloca mais um tempo um pouquinho a mais, sim, tá? ok. Outra coisa que eu quero que você tenha em mente, não é porque você acorda mais cedo ou dorme mais tarde que significa que você vai ser produtiva, tá? Uhum. Porque Então muitas. eu fazia isso, eu dormia mais tarde, só que eu fui percebendo que foi fazendo muito mal pra minha saúde, sabe? Uhum. Porque Dormir é eu, fundamental. porque eu acordava muito cansada e às vezes a minha memória começava a falhar, então eu falei, não, eu vou parar com isso, dormir cedo mesmo. Exatamente, exatamente. Por quê? O que que acontece? Quando a gente dorme, né, que o nosso cérebro começa a juntar todas as coisas. Então, Uhum, por isso que a memória falha, por isso que a gente fica mais cansado, o corpo não está se regenerando o suficiente. Então, é importante que a gente durma e precisa dormir bem, e a quantidade certa para cada corpo. Cada um tem uma quantidade certa. Tem pessoas que dormindo 7 horas já tá ok, tem pessoas que precisam dormir um pouco mais. Então, assim, sim. a gente precisa ter esse descanso, é fundamental. Eu falo por experiência própria. Teve épocas onde eu dormia 4 ou 5 horas por noite e minha pressão todos os dias estava alta. É, Então é complicado, né? Principalmente pessoas que têm alguma predisposição predisposição, para sim. alguma coisa. Né? Eu tenho pressão alta e sou cardíaca, então se eu não me vigiar, eu acabo trabalhando muito, me enchendo de coisa e aí minha pressão só vai piorando, né? Por isso que é importante a gente ir, né, entendendo o nosso corpo, conhecer, autoconhecendo e também entendendo como as coisas funcionam. Com relação aos horários, né? Tem pessoas que, igual eu estava falando no início, tem pessoas que acordar mais cedo, acorda bem, e acorda disposta e acorda para fazer as coisas. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que acordando cedo ou não acordando cedo, ela só vai começar a produzir depois de um determinado horário, entendeu? Porque o Uhum, nível dela é esse. Então também não faz tanta diferença acordar mais cedo ou ir dormir mais tarde, dependendo, é claro, do como você, do seu nível de energia. É mais importante que a gente faça o gerenciamento adequado das nossas tarefas, né, e do nosso cronograma, do que a gente acabe sacrificando alguma coisa. É claro que em alguns determinados momentos a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios, né? Mas enquanto der para levar, organiza nesses horários. Se for para sacrificar, que você sacrifique depois do seu almoço até as 3 horas da tarde, uhum, entendeu? Tá? E aí então você sacrifica outras coisas depois. Mas por enquanto você tem um tempo bom de limite de trabalho. Então dá para você trabalhar nessas 3 horas e meia, 4 horas, por enquanto. Se você for necessário, você estende até as 3 horas da tarde, porque também já é um horário muito bom para você sim, focar, entendeu? sim. Ok, então. Aí vamos testar e depois você me fala. Ai, adorei, obrigada. Eu que agradeço. Pan, você tá aí? Estou. Vamos falar sobre você acordar mais cedo, mulher. Quantas horas você tá dormindo? Eu vou tentar falar, tá? Porque hoje Manu tá em casa, então talvez eu não consiga conversar bastante. Tá bom. A Aurora dormiu. Ai, que legal. Durmo pouco, né? Eu durmo pouquíssimo porque eu já durmo tarde, porque a rotina da minha casa é de dormir tarde. É difícil eu conseguir antecipar isso por conta do horário que a gente tira para fazer aquele momento em família, porque meu marido chega um pouco mais tarde e tal, né? Uhum. E a gente preserva essa parte de ter esse momento com as meninas à noite, então a gente acaba
indo deitar e depois as meninas ainda brincam e é tarde meu horário de dormir. Eu não acordo tão cedo, por isso que eu acho que às vezes dá, quer dizer, eu não acho tão cedo, mas ao mesmo tempo tem dias que eu estou cansada na hora que eu acordo. Então eu acordo às 7, né? Todos os dias. Às 7 da manhã. Porém, esse período das 7 que eu acordo é o horário que eu arrumo as coisas para mandar a Manuela para creche, enquanto elas estão dormindo. Aí o marido sai para trabalhar e aí eu levo ela na creche às 8h30. Então eu fico essa 1h30 aqui arrumando, lavando uma louça que ficou do outro dia, organizando aqui essa parte da cozinha, arrumando as coisas dela e vou começar a trocar elas pra gente sair 8h30 para ir pra creche. Só que eu deixo 7 é cedo se você dorme tarde. Eu sou muito assim sonolenta, sabe? Eu sinto que o meu corpo precisa de dormir muito mais do que, vamos supor, às vezes a Manu dorme menos e tá bem, meu marido dorme menos e tá bem, e eu preciso desse tempo de descanso. Só que durante o dia, como eu fico com a Aurora, não tenho só as coisas da empresa para fazer. Eu tenho o meu horário o que eu tiro para trabalhar, que não tem como definir uma hora, tipo, porque eu dependo do horário da soneca, da Aurora, e é nesse horário que eu faço as coisas do trabalho, que eu preciso de focar. E aí é um período de manhã e um período à tarde. Então, assim, esse horário em si não dá para definir. Ou se ela tiver uma terceira soneca ali no finalzinho da tarde, que a Manu já tá em casa, eu corro para fazer alguma coisa no computador. Tirando isso, quando eu tenho que estudar, quando eu tenho que arrumar as coisas de casa, qualquer outra coisa que seja fora disso, eu que seja aqui dentro de casa, eu procuro estudar. Exemplo, se eu tô estendendo roupa, eu tô assistindo um vídeo. Se eu tô lavando louça, eu tô estudando alguma coisa. Então, mas tem momentos que, exemplo, vamos supor, no período da manhã eu tiro entre 2 horas para trabalhar no computador. Aí eu venho, vejo a minha lista de tarefas de prioridades. Eu só trabalho com prioridades porque não tenho tempo muito assim. Não que eu não tenho tempo, eu estou em casa, mas a neném demanda muito, né? Se ela tá chorando, às vezes ela não fica no canguru, eu não consigo ter as mãos livres, então aí eu não consigo trabalhar. Aí eu faço assim, vou fazendo conforme vai liberando esses tempinhos que ela me dá. Aí, o meu problema maior é que eu tenho obrigações fora dessa rotina normal. Exemplo, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir na prefeitura, aí eu tenho que resolver alguma coisa da Manuela, reunião da creche, ou eu tenho que levar ela no que ela faz aula para aumentar o Nihongo, aí então eu tenho que levar ela na aula de Nihongo. Na semana eu tenho que levar uma vez. Aí às vezes meu marido me ajuda muito indo no mercado, ele faz compra, eu mando mensagem, ele volta do trabalho e traz. Então ajuda. Só que não é sempre, às vezes falta alguma coisa que eu esqueci e eu preciso ir. Então, esses compromissos me tiram do eixo das coisas do meu dia, que eu já tenho pouco tempo. Vamos supor que eu saia durante o dia, igual esses dias eu fui pagar uma conta, fui no Combine rapidinho, coloquei a Aurora no carro, ela dormiu. Aí ela dormiu no carro, e aí tipo, o computador estava em casa. Eu poderia estar com o computador, mas eu não ia imaginar que ela ia dormir. Então eu perdi um tempo do meu trabalho ali, que eu poderia estar trabalhando. E aí acaba que acontece essas coisas durante o dia. Outra coisa também é que eu acabo perdendo muito tempo, às vezes, na rede social, porque eu gosto de estar atualizado das coisas que estão acontecendo. Para o meu trabalho, porque eu preciso de saber o que está funcionando bem entre os estudos, e eu precisava de assim, eliminar esse tempo que eu gasto, é muito, muito tempo, né? Eu perco em torno de 1 a 1h30 vendo assim, o que está funcionando para tal empresa ou para tal empresa, para poder colocar dentro do estudo de algum curso que eu esteja fazendo, sabe? Mas isso é importante, Pamela. É Não é importante, mas eu perda acho que às vezes eu exagero um pouco, Então, talvez, você já tem uma consciência, então já ajuda. né? Então, basicamente é isso. E aí eu acho que eu sinto que eu não organizo o meu tempo. Mas tem hora que eu paro para pensar como que eu poderia organizar melhor, né? E eu não consigo. Assim,
achar um meio. Certo. Vamos lá. A Aurora não tem horário para ela tirar os cochilos. Mais ou menos, né? Assim, mais ou menos agora, 11h30, ela dormiu, vamos por 10h40. E nesse horário de 10h30 em diante, ela começa a ficar com sono já de novo, né? Mas aí, igual, ela dormiu tem o quê? 20 minutos? Mais ou menos, esse horário ela vai dormir uma horinha aí. Hum, Cochilo. certo. Mas, assim, é a média de todos os dias, mais ou menos dentro desse horário. Isso. Certo. Que horário que você foi no Combine? Ah, no dia que eu fui, Hum. foi mais ou menos nesse horário. Então, se você sabe que mais ou menos dentro desse horário, você tem que tomar cuidado, entendeu? Você já tem um padrão. É, quando eu falo de análises, né, a gente tem que analisar esses padrões, né? Por Uhum. quê? Porque quando a gente entende os padrões das coisas que estão acontecendo à nossa volta, dos horários dos nossos filhos, ou de outras coisas recorrentes, a gente já consegue ir é, identificando e avaliando as coisas que a gente pode fazer ou não, né? Então, se você sabe que dentro desse horário ela costuma dormir, mesmo que seja uma coisa que você vai fazer na esquina, rapidinho de carro, carro é batata para criança dormir. É, Então, é, então evita. Ou você vai antes, ou você vai depois do cochilo dela, entendeu? hum. Por mais rápido que seja. Ou então você vai e leva o computador, entendeu? Se É, você sabe que está dentro do horário, leva o computador e trabalha no então, carro. eu não consigo trabalhar com essa. Eu não sei se eu tenho um déficit de atenção, eu não consigo trabalhar focada no tempo, você entendeu? Assim, eu sei que ela dorme mais ou menos esse horário, mas não é todo dia que eu vou olhar, ai, 10h30, quase a hora da Coloca um aurora. alarme. Aí eu tô assim, sabe? A minha mente tá. Aí Então, ela começa a ficar enjoada, eu falo, tá na hora dela dormir. Aí eu vou fazer ela dormir. aí é Eu que não sigo, eu não sigo muito. Então, a minha rotina não é muito estruturada. E aí, junta que já vem isso de muito tempo. E aí eu acabo. Na verdade, acaba que eu gosto dessa liberdade, mas essa liberdade acaba me atrapalhando, você você entendeu? não vai perder a sua liberdade. A única coisa que eu tô falando para você é colocar um alarme. Porque daí, É. quando você tiver um alarme, por exemplo, 10 horas, um primeiro alarme, Uhum. coloca lá, escreve assim, alarme perto do horário da Aurora dormir. Aí você já vai ficar atenta de que tá perto daquele horário. Então, dentro, né, desse horário, você sabe que ela vai, ou que são coisas, você vai ter que se programar para outras tarefas que, Uhum. que ela pode estar dormindo, entendeu? Então, Sim. por exemplo, se você vai querer ir no Combine e tocou o alarme, você já sabe que ou você leva o seu computador ou você vai em outro horário. Sim, sim. Entendeu? Você não vai, eu não tô falando pra você. Porque Fala. eu prefiro que ela esteja dormindo enquanto eu esteja em casa, porque é o meu horário mais produtivo. Que assim, que eu consigo desafogar as coisas todas nesses tempos. No período de 1 a 2 horas de manhã, aí à tarde tem ali mais 1 ou 2 horas, e aí entre esses horários, se acontece alguma coisa que eu tenha que socorrer, eu acabo tendo que fazer com ela acordada, mas dá um pouco mais de trabalho, sabe? Certo. Porque ela Então, quer mexer, ela quer fuçar tudo, aí. tá. Então, ó, vamos lá. Você já Uhum. sabe que entre esse horário ela tira um cochilo. Qual outro horário geralmente ela tira o cochilo? Entre 2 e 2h30, mais ou menos. Então, você já sabe, então você já vai. São dois horários que você já sabe que tendem a ser um pouco perigosos para você sair, resolver algumas coisas, ou que você pode estar utilizando para fazer alguma coisa mais produtiva que não precise mais da sua atenção. Então você Aham. já sabe esses horários, já deixa agendado, já deixa marcado, né, de alguma forma, né, ou com alarmes, ou numa folha, num calendário, num cronograma, que dentro Uhum. desses horários, ou você não vai sair de casa para nada e vai focar no seu trabalho, ou que você tem que levar o computador, entendeu? Sim, se tiver alguma atividade, porque é nesses horários que é o que eu consigo mais produzir. Então é importante que assim, vai sair de casa, olha o horário. Que horas que você tá saindo? Igual aqui, né? Aqui perto de casa, o mercado que eu vou, ele é depois da linha do trem. E aí, então, eu sei que
das 5 horas até as 7 é impossível de tanto trânsito passar para ir para esse mercado, se eu for de moto, entendeu? É muito trânsito. Eu perco mais de 20 minutos para ir no mercado, que é 5 minutos da minha casa, entendeu? Então, eu já olho. Se eu preciso ir no mercado e eu vejo que 5 horas eu não vou, ou eu vou andando, entendeu? Porque é muito mais rápido. Então, assim, são horários que eu já sei, tem padrões, né? É um padrão que eu já identifiquei. Então, eu tenho a solução de ou eu vou antes, ou eu vou depois, ou eu vou andando. Entendi. Sim. Entendeu? Normalmente eu vou depois, porque depois das 7 a rua já tá vazia, o mercado já tá vazio, tá ótimo. Então, geralmente eu vou depois. Ainda tem promoção, né? Depois das 7. Então... e ainda tem promoção. Então, geralmente eu vou depois. Só que às vezes eu preciso de alguma coisa pro jantar, entendeu? Então, o que que eu faço? Eu vou andando ou eu vou antes, entendeu? Então, eu tô aqui, eu sei que eu preciso, tô trabalhando, eu sei que eu preciso ir no mercado, eu olho a hora. É alguma coisa urgente que eu preciso para janta? Então, eu já decido, ou eu vou agora, ou eu vou andando mais tarde, entendeu? Então, assim, são decisões que a gente toma de acordo com os padrões que a gente encontra. Então, se você sabe, né, que nesses horários específicos ela dorme, né, mais ou menos nesses horários ela dorme, então começa a colocar que você não vai sair de casa, que é o seu horário de trabalho. Mas, se for realmente importante que você tenha que sair nesse horário, que você leve o seu computador. Entendeu? Vou testar. Mas eu acredito. Mas Tá, assim. coloca alarme. Coloca um alarme para te lembrar que é perto do horário dela dormir. Até eu falo, conversando às vezes assim em casa com meu marido, ele fala assim pra mim, né, que tipo, se eu conseguisse organizar o meu tempo, talvez eu conseguiria ter muito mais tempo pra mim. E aí acaba que eu não não consigo, porque eu quero fazer um monte de coisa, abraço o mundo pra resolver. E aí eu tenho coisas externas que eu preciso sair, né, que eu tenho que sair pra fazer, porque como eu trabalho em casa, acaba ficando pra mim, né? Tendo que se tenho que ir na semana, se eu tenho que ir na prefeitura, se eu tenho que ir no banco, ou se eu tenho que fazer qualquer outra coisa assim das meninas, obrigações das meninas, tem semanas que eu falo, nossa, essa semana será que eu vou dar conta? Então, Mas eu não paro, eu escrevo, eu tenho lista de tudo que eu preciso de fazer na semana, coisas que são importantes. Aí o que não é tão importante, assim, vamos supor, né? Tá um pouco bagunçada a minha mesa aqui, os brinquedos tá no chão. Isso aqui não é importante agora. Eu tenho que resolver tal coisa, eu vou fazer, aí depois, quando sobra um tempo, eu venho e faço as outras coisas. Porque como as duas são pequenas, é muita. Eu ensino, mas a Manu ainda tá, né? Absorvendo isso. Ela não consegue ainda, todas as vezes que eu falar guarda as coisas, ela guardar. Então eu guardo, mostro que fica arrumadinho, aí de vez em quando ela arruma por si só. Então eu preciso de conseguir, assim, isso aqui não é prioridade agora, daqui a pouco vai estar bagunçado de novo. Porque se eu arrumar isso aqui agora, eu vou perder, tipo, 20 minutos que eu posso estar fazendo uma outra coisa. Só que eu não consigo, eu tenho uma lista de prioridade, tipo, do dia ou da semana, igual, eu acordo de manhã, eu já falo, hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Naquele meu período que eu acordo e vou organizando as coisas em casa, eu já paro e já escrevo as prioridades do dia. Se não tá ali na lista, provavelmente eu vou esquecer. E provavelmente eu não vou fazer. Então eu uso o bloco de nota do celular, que eu tô toda hora com o celular na mão, que é o mais fácil para mim poder acompanhar. Porque se eu tiver que sentar, pegar a agenda, ou ter que ir pegar a agenda, já é um tempo que eu não consigo ter às vezes. Aí eu faço a lista de prioridades do dia, igual hoje já tem lá. É assim que acabar, eu tenho que dar almoço para as meninas, aí eu tenho que sair, que eu tenho que ir em 3 lugares, aí voltar e as outras obrigações que eu tenho que fazer do trabalho. E aí, no que vai sobrando um tempo, eu vou organizando as coisas da casa. Assim, mais ou menos. Eu não tenho, assim, um padrão diário de rotina, mas agora, olhando esses horários aqui, eu posso priorizar esses horários para o meu trabalho. Exatamente. Lá. Por isso que eu perguntei se você não tinha, por exemplo, se ela não tinha, por exemplo, os horários de dormir, né? Por quê? Que eu tô me colocando nessa situação quando os meus tinham as mesmas idades, né? Quando eles eram muito pequenos, né? Quando o Rafa nasceu, o Guilherme tinha 2 anos, né? Então, ele ainda cochilava de vez em quando, mas eles tinham horários,
né, que eu precisava que eu já estabeleci os horários deles de dormir. Por quê? Porque naqueles horários eu sabia que eu podia, tipo, fazer 300 brigadeiros enquanto eles estavam dormindo, entendeu? Então eu já colocava os dois para dormir juntos, no mesmo horário, para que eu pudesse fazer alguma E você produção. consegue os dois juntos, porque é uma coisa quase impossível. Então, não, o Guilherme, ele já não dormia, assim, todos os horários que o Rafael dormia, né? Óbvio, né? Porque ele já era maiorzinho. Mas tinha um período da tarde que os dois dormiam juntos. Mas, por quê? Eu já tinha determinado aqueles horários para o Guilherme. O Guilherme, todas as vezes, eu não deixava... Eu sou uma pessoa tão controladora que eu não deixava eles terem, como fala, eu determinava, eu sempre determinei os horários deles desde que eles nasceram, entendeu? Então, assim, Hum. o Guilherme, para ele não dormir muito durante o dia, eu determinei quais eram os horários que ele ia dormir, né? Durante a manhã, a tarde e a noite, e o tempo que ele ia dormir, né? Então, eu fazia dessa forma para que ele pudesse dormir a noite inteira. Meio que deixava ele um pouco mais cansado durante o dia para que ele pudesse dormir a noite inteira. Quando o Rafael nasceu, a mesma coisa. E conforme o Guilherme foi crescendo, eu fui diminuindo os horários dele, né, de dormir, para Você que ele. Fala. acordava eles Eu no horário? acordava, eu acordava, era 45 minutos de descanso. Oh, uau. Entendeu? Era 45 minutos, eu não deixava eles dormir livremente. Era 45 minutos de descanso e eu ia lá, acordava, brincava com eles, dava um pouco de atenção. Aí, nesse caso, tipo, eu dava realmente atenção para eles, brincava, dava comidinha, fazia as coisas que eles precisavam. As dolas vão me criticar já, vamos ver. Eu também fazia isso, ai que bom, eu achei que ela ia brigar comigo. Eu não. Pra mim, na verdade, é por causa do meu perfil, da minha personalidade, do meu perfil, né? E como eu não. Eu acho que já vem assim, né? Como eu já não fui criada assim, eu não consigo fazer assim. Mas eu também não fui criada dessa forma. Eu não Só consigo. que, então, eu não fui criada dessa forma. Só que, o que que acontece? Eu estabeleci esses horários. Não, mas Eu, tá, eu acho que funciona porque você teve a força de pegar e colocar e determinar, porque é trabalhoso pra gente Uhum, é. fazer. É muito Então, mais fácil a gente deixar livremente, né? Só que eu estudei, quando eu fiquei grávida, o que que eu fiz, né? Eu estudei como que eu ia administrar o meu tempo, foi quando eu comecei tudo isso, né? A entender melhor sobre gestão de tempo, porque eu uhum, precisava gerenciar um negócio e ainda precisava cuidar dos meus filhos. Então, foi quando eu comecei a estudar mais sobre isso. Ao mesmo tempo, eu também estava lendo muitos livros de maternidade, porque para mim era um uhum, mundo novo, né? sim, Então eu estava estudando para que eu pudesse ser uma boa mãe. E alguns, eu lembro até hoje um livro que eu ganhei chamado Manual da Maternidade. Foi um livro assim avassalador para mim, me abriu muito a minha mente. Porque lá estava falando sobre cólica, falava sobre o tempo de dormir, descanso, exercício para a gente fazer com as crianças, várias coisas. Mas eles também instruíam isso, né? Uma rotina, né? E isso foi assim perfeito para mim, porque eu estava estudando sobre rotina para mim e ainda tinha a parte da rotina para criança. E uhum, casou muito esse conhecimento, entendeu? E aí então eu falei assim, é isso que eu precisava. Então eu estabelecia desde sempre o horário que eles iam dormir. Então assim, deu 10 horas da manhã é o horário que ele vai dormir. Então eu já parava tudo. Então eu me organizava para 10 horas da manhã eu não fazer mais nada. Pegava eles e deitava lá e colocava ele para dormir. Saía, né? Tipo, levava 20, 30 minutos às vezes, saía e ia fazer as coisas que eu precisava. E aí era o tempo que eles tinham para dormir. Deu 45 minutos, eu ia lá e acordava eles e fazia o que eu precisava fazer com eles, tudo, dava atenção. E aí então, tipo, depois de um tempinho, eu deixava eles lá um pouco livres, né, uhum. fazendo outras coisas e eu ia organizar outras coisas ou me dedicar um pouco ao trabalho. E aí então chegava o horário deles dormir de novo, colocava eles para dormir de novo e assim em diante, entendeu? Mas era tudo horário certo para eles, horário para eles tomarem banho, horário para eles comerem, horário para eles irem dormir, porque para mim ter essa rotina para eles era bom e ao mesmo tempo para mim me ajudava no meu trabalho. Produtivo. Uhum, sim. Eu queria Bom, dormir à noite. Peraí, deixa eu ler o que que a Camila falou. Eu também fazia isso. Eu queria dormir à noite, menina. Rotina faz as crianças dormirem bem à noite, exatamente. Almoço. eu tive problema com a Manuela para dormir mesmo por causa da falta de rotina, mas ficou bem extenso, nem cabe aqui, é muito complicado.
E a Aurora já dorme bem, mesmo Uhum. ela mesma já entrou na rotina dela e ela dorme bem. Ela é uma criança que já seguiu a rotina da casa e já dorme. Mas a Manu eu tive probleminhas, assim. Então, é porque. Bom, né? Assim, meu marido trabalhava à noite, aí dormia de dia, ela dormia muito de dia, e a gente Uhum. ficava em casa, por isso ela não conseguia dormir à noite tão bem. Mas Uhum. agora que ela cresceu, já tá tudo nos trilhos. Entrando. É, porque também tem a escola, né? Então a gente acaba forçando uma rotina para ela. É muito bom. Bom, então eu vou priorizar esses meus horários para trabalho, que eu acho que já vai me ajudar muito eu ter a consciência de. Eu acho que a Aline tá com a mão levantada, Val. Sério? É porque eu não tô vendo. Cadê onde? Aline, se você tá com a mão levantada, fala. Cadê? Eu estava esperando vocês finalizarem. É porque Ó, eu coloquei o PIN na tela e aí eu não consigo ver vocês. não tem problema. Eu vou compartilhar aqui a história de uma mãe Uhum. que voltou a trabalhar ainda com os pontos da cesárea, tá? Essa Hum. sou eu. Hum. É, então, eu também trabalhava em casa, que meu pai, na época, ele tinha empresa de embalagem, a gente trabalhava em casa. E aí, como que eu administrava o meu tempo para ficar com a minha filha, para poder cuidar da minha saúde, né? Que ainda não tinha nem tirado os pontos, eu tive que voltar a trabalhar. Foi com ela do meu lado o Hum. tempo todo. Até para lavar louça, para lavar roupa, para passar roupa, era no meu pé. E isso, quando estava calor, eu chegava até sentar ela dentro da pia mesmo, se ela sentava com os pezinhos, ela brincando na água e eu lavando a louça. Então, assim, É, então eu faço, nossa, que louca, que perigo e tudo mais, né? Eu sempre de olho nela e ela sempre comigo. Então, foi um jeito que eu consegui para poder fazer as coisas e estar sempre com ela, Uhum. né? Então, que na Pan falou, que às vezes a Aurora tá no colo, né? Que é difícil para ela conseguir fazer as coisas. A gente, quando é sozinha, e isso porque na época eu não era sozinha, mas eu não queria depender 100% da minha mãe. Então, às vezes a gente se cobra demais, eu não posso fazer assim, mas se você não fizer, você não faz nenhuma coisa nem outra, né? mas Então, o que era a prioridade para mim? Ficar com ela, mas eu precisava fazer as minhas tarefas também. Então, a única forma que eu tinha para ter ela próxima de mim e eu poder cumprir com as minhas tarefas é estando ela do meu lado, né? Então, nos horários de dormir, quando eu não podia, quem fazia era meu pai, Uhum. né? Mas sempre ali do meu lado. E então, assim, eu fazia o horário do suquinho, eu fazia o horário da sopa, eu fazia uma listinha de tudo que eu tinha que fazer para ela, já deixar pronto para eu não perder esse tempo. Então, as sopas eu fazia e deixava congelado, os sucos, né, que eu fazia na hora. Isso tudo eu já tinha um horário já pré-estabelecido para entregar para ela, a soneca, também, né, que nem você falou, o tempo de soneca. Isso tudo eu já programava, porque à noite ela não podia dar trabalho também, Uhum. né? Porque meu pai ele tinha câncer já na época, Uhum. né? Então, assim, foi um período assim já bem sofrido, né? E aí, o que eu fazia? Depois, quando eu comecei a trabalhar fora, eu ficava com ela. Uhum. Depois que ela dormia, que no Brasil a gente passava roupa, né? Depois que ela dormia, que eu passava roupa. Então, ela dormia por volta de umas 9, 9h30. E aí, depois desse horário, eu limpava a cozinha e ia passar roupa. Então, eu ia dormir só depois da 1, 2 horas da manhã. Para as 4 eu já acordar que eu tinha que trabalhar. Eu entrava às 5h30 da manhã no trabalho, né? Então, assim, e aí eu quis colocar ela numa escola do lado do meu trabalho para eu ir buscar. Uhum. Ela voltava comigo, ficava comigo até o final da tarde, né? E isso eu não trabalhava ainda como empreendedora online nessa época. Mas depois que eu vim para o Japão, a minha rotina mudou, né? A minha filha, eu não vejo ela mais com tanta frequência, porque ela continua no Brasil, mas aí eu com a Val, a gente fez, né,
uma readaptação dos meus horários, e aí eu passei a colocar alarmes. Eu coloco alarme do meu horário de início do meu expediente, que até falei, eu vou estar no meu expediente, eu não vou abrir a câmera. Meio-dia é o meu almoço, coisa que eu não me atentava, mas era horário de almoço. Então agora eu tenho alarme para isso. Eu tenho alarme para o meu final de expediente e os meus QQs. Então eu já sei que aqueles horários ali eu não posso assumir outros compromissos, a não ser que eu consiga readaptar. Mas uma hora ou outra apenas, né? E não todos os dias. Então, por mais assim que a gente trabalhe em casa, né, que até a Camila colocou aqui, a gente vira office girl, né? Mas se a gente não colocar um horário de início e de término do nosso trabalho e a gente se enxergar como profissional naquele período, a gente nunca vai conseguir dar conta de nada. E aí, horário de organização da casa, ou de manhã, ou depois do expediente. Porque se você for querer fazer tudo, você não vai fazer sua obrigação de trabalho, né? E assim, que na PAN, não tem problema de estar com a Nenê junto, né? Quantas vezes a gente fez reunião com ela, tudo, não atrapalha, né? Às vezes a gente se cobra e fala, nossa, mas eu tô com o neném, o que as pessoas vão achar? Eu não penso nada errado de ter um nenê junto. Muito pelo contrário, a Bianca também tem neném, e de ter uma criança e você tá fazendo, isso aí é grandioso, Exatamente. né? É um esforço a mais que você está demonstrando para as pessoas do seu cuidado, do seu empenho. Que apesar de ter um nenê pequeno que precisa da sua atenção, você consegue dar conta do seu trabalho também, né? Então não se cobre tanto. Aí é mais isso mesmo, de colocar alarmes. E aí eu vi que a PAN coloca a organização dela no Notas do celular. Eu prefiro já colocar na agenda do celular, onde tem aqueles calendários. Se você clicar ali, você tem uma agenda comercial ali inteirinha para você com alarme. Então, eu me organizo por ali, porque daí eu já sei o período que eu tenho, que eu posso assumir outro compromisso, eu sei já os próximos e tem alarme para isso, né? Então, já facilita também a minha organização de tempo. Nossa, obrigada. Boa ideia. Eu já usei 2 vezes aquele calendário, né? E dentro lá que tem a agenda. Mas aí eu parei, porque eu achava, eu anotava, voltei por notas, mas eu vou me policiar, assim. Eu gosto muito de usar o calendário também, né? Sendo que eu sou muito um pouco anormal, na verdade, porque eu coloco tanto no Note quanto na minha agenda física quanto no calendário, né? Eu sou uma pessoa nesse nível, então é complicado. Só um minutinho. Aline, muito obrigada, tá? Por compartilhar. Eu... É bom ouvir, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. Eu falo pra Val, já falei, né? Eu tenho medo de parar em algum momento, mesmo com as crianças pequenas, e depois não conseguir retomar, porque eu fico com esse negócio do tempo, sabe? Eu tenho tempo que elas estão pequenas, que eu também quero crescer profissionalmente como pessoa. Eu não quero parar enquanto elas são pequenas e esperar depois que elas crescerem. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem uma cobrança de será que eu estou numa correria que eu não precisaria de estar, né? Talvez. Aí, às vezes, surge esse ponto de interrogação. Aí, quando a gente ouve outras mulheres, igual todas que estão aqui, que passam por essas coisas e que também estão ali querendo dar o seu melhor em todos os âmbitos da maternidade, querer crescer como profissional, fazer as outras coisas que a gente ouvir outras pessoas falarem das suas experiências, você fala, estou no caminho certo, então vamos continuando, né? Mas E é igual uma coisa importante também que eu queria compartilhar com vocês é que, principalmente para quem tem os bebezinhos aí, quem faz a rotina é você para o seu neném. E não você seguir a rotina do seu neném.
Porque senão vai chegar uma hora que ele vai dominar você de um jeito que você não vai conseguir fazer mais nada. Exatamente. Então, eu sou meio super nani, tá? Porque onde eu passo, eu ajudo mulheres a reorganizar a vida em relação a neném. Eu fiz um curso de babysitter no Brasil antes logo que minha filha nasceu, na verdade, porque eu queria aprender a ter um cuidado mais efetivo do que só as manias de mãe e vó, né? Então, nisso eu consegui também a trazer uma boa adaptação para minha filha, né? De crescimento e tudo mais. Então, isso é uma coisa importante, você colocar a rotina para o seu filho. No começo é difícil, mas se você tiver empenho, você consegue e ele também se adapta bem. E essa rotina, Pan, só atrapalhando vocês, né? Não significa que você vai ser cruel, né? Que eu entendi que você quis dizer ali, eu não fui criada assim. Eu também tinha pavor de imaginar assim, nossa, deixar o bebê chorando lá e sair, sabe? Eu nunca consegui fazer essa parte da rotina, assim, de fazer dormir assim. Mas eu fui adaptando ao meu estilo. Então, o que eu fazia, né? Quando chegava a hora da soneca, eu deitava do lado, ficava ali até ela conseguir dormir e depois saía, né? Não deixava sozinha. Tem mães que conseguem, acho legal, mas eu não conseguia, né? Só que era sempre nos mesmos horários. E com o tempo, o corpo da criança ele vai aprendendo, se adaptando, e sem você precisar fazer muito esforço, ela já vai querer dormir naquele horário porque já é costume do corpo dela, né? Algo fisiológico. Então Exatamente. a criança ela não sabe mesmo rotina, né? Ninguém sabe, a gente não sabe ainda adulto, imagina um bebê, né? Então você vai ter que ir treinando ela, se você quiser, lógico, né? Que cada mãe tem sua Seu jeito. realidade, né? Igual eu falei, né, que eu colocava nos horários para dormir, mas eu deitava junto, né, para fazer, né, é porque era um momento meu com eles também, querendo ou não. Então eu me dedicava um tempinho a isso, mas é igual a Camila falou. Com o tempo eu nem precisava de muito esforço. Então, assim, acabam. Tinha dias que eles estavam muito mais agitados e demoravam um pouco mais para dormir, mas tinha dias que eles deitavam e já capotavam, já apagavam, então era muito mais fácil. Mas ter esses horários é importante, principalmente para gente que trabalha em casa. Estabelecer algumas certas rotinas. Eu sei que você gosta, né, de ficar livre, de ter mais. De ter essa sensação de que você está livre. Mas é importante que você estabeleça alguns horários, pelo menos, algumas coisas. Por quê? Por vários motivos também, né? Porque na creche elas vão ter esses horários, né? E a Aurora já vai entrar na creche. E sem contar que isso vai facilitar a sua vida. Então, quanto mais você preparar elas, né, para fora da sua casa, melhor. Sem contar que também já vai te ajudar muito na sua própria rotina. Mas agora falando sobre o resto, né? Não só sobre os horários da Aurora, né? Você falou que você acorda lá por umas 7 horas da manhã e você costuma arrumar as coisas da Manu. Por Isso. que, por que que você já não deixa as coisas da Manu arrumada antes à noite? Não sei. Não, é porque, na verdade, o que acontece? Ela chega da creche de tarde, Uhum, coloca o que tem pra lavar, né? Aí uhum, lava a louça dela da creche, já deixa pro outro dia. E as coisas, a bolsinha dela é simples, né? É só uhum, água pra pôr no uhum. suíte e colocar o choco de ceto no saquinho e colocar na bolsa. Como eu já venho de manhã lavar a louça e fazer as coisas aqui, porque a noite já tá muito tarde, eu não fico mexendo com essas coisas na hora de dormir, aí eu faço isso nesse período. Porque é o período que eu tiro para fazer café da manhã, faço o café da manhã delas, do meu marido, a gente come enquanto ele tá arrumando as coisas dele para ir pro serviço, a gente fica aqui, eu arrumo as coisas, lavo a louça, organizo, e aí eu já arrumo da Manu nessa levada da manhã. O que foi? Certo. Deixa eu pensar. Então, por É só, quê? na verdade, que as coisinhas da Manu é simples, né? não demanda tanto tempo. O que demanda mais é essa organização, fazer o café da manhã, lavar as coisas que fica do outro dia. Não, tudo bem, era só para entender. Por quê, né? Você está falando de você que quer acordar mais cedo, mas você já vai dormir tarde, né? Então, eu acho que não vale a pena agora, Pamela, você fazer isso. Se fosse, por exemplo, a Camila até entende, os filhos dela já são maiores, dá para ela fazer isso mesmo. Os horários dela já são diferentes, mas seus filhos ainda são tão pequenos, demanda tanta energia.
Isso que eu percebo, sabe? Às vezes eu falo assim, eu faço as coisas com ela. Igual, Aham. ela dormiu super pouco agora, né? Uhum. Dormiu em 1 hora. E aí eu faço durante aqui, quando eu tenho. Só um minuto. Quando eu tenho que fazer as coisas. Que é esse? Quando eu tenho que fazer as coisas com ela, eu faço também, assim, do trabalho, que não tem jeito, mas eu, às vezes alguma coisa que demanda mais tempo da minha atenção, eu prefiro fazer nesses horários da soneca dela. Uhum. Para outras coisas assim que, eu posso fazer com ela, estudar ou alguma leitura, eu faço assim com ela e Uhum. vou indo fazendo as coisas, né? Por conta da prioridade. Vamos supor que ela não durma direito, não tem a soneca dela, não termine. Eu tenho que terminar um trabalho, eu vou terminar com ela no colo. E aí eu paro bastante, assim, na hora que eu tenho que dar as refeições para ela. Uhum. E aí eu paro, a gente faz as refeições, porque é um momento que eu tiro pra gente sempre estar ali conectada, né, na hora dela comer. Certo, isso é legal também, importante. Tá, então Agora, você meio que você sabe como que é a sua rotina, e a sua prioridade, óbvio, né, é a Aurora nesse momento, mas logo, logo ela vai para a creche. Então, a sua rotina pode se igualar, por exemplo, à da Camila mais para frente, né, quando as duas estiverem na creche. Mas hoje, né, hoje, enquanto ela não vai para a creche, as suas preocupações eram acordar mais cedo e o tempo das redes sociais. O que você pode fazer com relação às redes sociais? Você estabelecer um dia para você stalkear as coisas que você precisa stalkear, tá? Tipo, 2 vezes na semana, e estabelecer os horários. Por mais que eu saiba que você não goste de estabelecer horários, é importante que você fique de prontidão para isso. E preste atenção, porque, igual você falou, te incomoda. Para você, às vezes, se isso está te incomodando, vale a pena você estabelecer os horários, colocar um alarme mesmo para você ver sobre isso, entendeu? E aí você vai acabar se acostumando aos poucos. eu vou usar os alarmes, com certeza. E vou tentar usar mais o meu bloco de notas mais aperfeiçoado dentro da agenda que a Aline falou, para a Uhum, gente e colocar lá. uhum, E vou tentar, né? Porque assim, quando eu faço um compromisso, assim, eu consigo executar. Então eu vou tentar também tirar um horário para fazer essas pesquisas nas redes sociais, entrar ali, tipo, a 30 minutos por dia. Vou definir de tal hora a tal hora e vou tentar usar só esse horário para fazer esse tipo de coisa. Também para não ficar, entra num ciclo ali, né? Que é algo uhum. que prende a atenção da gente. Eu vou tentar definir isso também. Exato. Eu faço o seguinte, né? Quando eu vou pesquisar, porque eu também preciso pesquisar, né, para algumas clientes e para mim mesmo, alguns concorrentes ou alguns perfis, né? O que eu faço? Eu faço a lista, né, das pessoas que eu vou stalkear lá, que eu vou olhar as redes sociais, e eu determino quando que eu vou fazer isso, né? Então, por exemplo, tem semanas que eu vejo uma pessoa só, mas eu acompanho a semana inteira o que a pessoa está fazendo, porque às vezes a pessoa está em lançamento, né? E aí, então eu vou acompanhando ou um mês, uma semana, só aquela pessoa e fazendo as anotações, mas eu vou em horários determinados. Então, talvez valha a pena. Eu sei que sim, o seu trabalho é um pouco diferente, mas talvez valha a pena você estar escrevendo, né? Quem você vai olhar, quais são os perfis e o tempo que você vai colocar. E aí você vai vendo se isso dá certo para você também. Se não der certo, continua do jeito que você faz, né? Mas vai procurando técnicas diferentes, jeitos diferentes e vai colocando limites de tempo. Porque realmente, né, redes sociais é uma coisa que rouba muito nosso tempo, muito. E se a gente não anotar, a gente deixar livremente, a gente às vezes acaba passando horas ali e nem percebe. E é uma coisa que a gente não tem, né? Então a gente precisa estar sempre prestando atenção nisso. Então, eu acho, Pamela, que você precisa mesmo agora só mesmo estabelecer esses horários da Aurora e focar neles, né? E dar um pouquinho de estrutura para sua rotina. Eu sei, eu preciso, mas vai mudar, porque ela vai para creche e aí eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Vou ocupar esse tempo com outra coisa, igual eu já havia comentado com você. Eu vou ter menos tempo, só que vai ter que ser muito mais produtivo. Então, Uhum. meio que eu vou acabar sendo obrigada a incorporar o horário de cada coisa na minha rotina certinho.
Então, porque olha, uma coisa que eu falo sempre, né, é que por mais que às vezes as pessoas achem que a rotina prende, na verdade a rotina é libertadora, né? A gente não precisa estabelecer exatamente horários fixos para tudo, mas para algumas coisas, a Aurora cantando Galinha Pintadinha. Mas é importante que a gente estabeleça horários para algumas coisas que são importantes, né, e que aconteçam sempre de forma recorrente, né? Ter horários certos para as refeições é importante, ter horários certos para dormir é importante, ter horários certos para algumas tarefas determinadas é importante, porque isso mostra as coisas que a gente pode, né, consegue fazer de acordo com o nosso dia, principalmente para quem tem filhos pequenos, entendeu? Então é igual o que as meninas estavam falando. Estabelecer a rotina para as crianças é tão importante quanto a gente estabelecer uma rotina para nós adultos, né? Então, meninas, eu vou precisar sair, a Aurora precisa almoçar. Tá bom, vai lá, Pamela, seu horário pode ir, a gente também já está encerrando. Deixa eu só perguntar uma coisa antes da Pan sair. O que tanto vocês costumam fazer em Combine? Que eu ouvi várias vezes falando que tem que ir em Combine, não sei o quê, prefeitura. Existe alguma coisa assim que vocês façam que é específica, aparece do nada isso, ou você pode, de repente, acumular e fazer em um dia só? Geralmente, quando eu tenho que ir, é alguma coisa que é assim, que une, né? Que aparece de uma hora para outra que eu tenho que resolver. Ou é às vezes alguma coisa que eu preciso de colocar para enviar, ou às vezes é, algum pagamento que eu faço que não é pelo banco e não é pelo PayPay, tem que ser no Combine. Essas coisas assim, não é o que é mais que dá para fazer online, eu faço online, mas tem coisas que eu tenho que ir fisicamente. Na verdade, não só o Combine, às vezes eu tenho que ir em algum determinado estabelecimento, sabe? Eu usei o Combine meio que como Exemplo. o Combine, mas não às vezes o Combine, às vezes é algum estabelecimento que eu tenho que ir, tenho que voltar. Então, Entendi. porque Mas às vezes ela coisas que deu aparecem de uma hora para outra. mas não sei se aparece de uma hora para outra, né, Pamela? Porque às vezes você pode estar precisando enviar alguma coisa, mas não significa que você tem que enviar agora, hoje. Você pode Não, enviar. mas não, realmente, não precisa ser agora hoje, mas às vezes eu coloquei na minha lista que eu tenho que fazer isso em tal horário, entendeu? Ou em Então, mas tal. isso não apareceu de uma hora para outra. Você tem uma tarefa que você já agendou, entre aspas, já colocou no seu cronograma. Isso não é de uma hora para outra. De uma hora para outra é assim: a gente está aqui agora, eu falo para você, Pamela, eu preciso para agora. Isso é de uma hora para outra. Entendeu? Agora, se está agendado, você pode agendar até o horário, né? Então, se Pamela, você leva sua filha para creche, não leva? Pamela? Acho que ela já saiu. Não. Então, se você leva a Manu para creche, por que você já não aproveita esse horário para você passar no Combine? Porque a creche agora é muito perto, né? Eu vou andando e, tipo, não tem Combine no caminho. A gente atravessa o Coen, chega aí volta. Exemplo, aí eu volto para casa, aí boto a Aurora no carro, aí vou. Então, mas Mas não é todos os dias, né? A semana eu tenho que ir 2 vezes fazer alguma coisa, sabe? Não, então, mas só que daí, se você sabe que nesses dias você tem esse tipo de coisa para fazer, já sai de carro com a Aurora, com a Manu, porque é melhor do que você ir e voltar, entendeu? Você já otimiza o seu tempo, já leva de carro e já sai de lá direto para resolver as coisas que você precisa resolver fora, entendeu? Então, são pequenos ajustes que você pode estar fazendo na sua rotina que vai fazer a diferença. Mas tudo bem, vai lá dar almoço para ela, que já está no horário, a gente também já vai encerrar. Só vou fazer Eu termino de É. assistir assim que. Depois que eu terminar aqui e tiver salvo, eu volto pra. Eu termino de assistir. Tá, não, mas eu já vou fazer as últimas considerações, mas pode ir lá dar almoço para ela. Então, com relação a tudo isso, né, o que dá para a gente tirar? Que com pequenos ajustes na rotina, né, principalmente para uma pessoa que não gosta de se sentir presa numa rotina, a gente não precisa estabelecer horários para tudo, para todas as coisas, mas estabelecer que as tarefas que vão ser feitas naquele dia, né? Para a Pamela, por exemplo, que tem filhos pequenos, né, que fica com ela em casa, a Aurora, por exemplo,
e tem horário para dormir, então que a gente entenda que naqueles horários que a criança está dormindo é um horário importante para o nosso trabalho. Então quando a gente vai focar no trabalho e não em limpar a casa ou ir no combine, por exemplo, ou resolver alguma coisa no lado de fora, né? Quando a gente precisa usar os pequenos espaços de tempo, né, dessa separação entre a mãe e a criança, para a gente focar exclusivamente no nosso trabalho. Quando a gente trabalha em casa, a gente precisa entender que quando a gente tem o tempo para trabalhar em casa, o tempo para dedicar ao nosso trabalho, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa esquecer todo o resto que não envolve o trabalho. Eu cheguei de última e fiquei toda perdida. Depois assisto a aula gravada. Tudo bem, mas ele pode ir lá. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente tem o tempo para se dedicar ao trabalho, não adianta a gente falar assim, eu tenho esse tempo, mas eu vou fazer exercício. Não, é o tempo pro trabalho. Ou vou lavar uma roupa. Não, é o tempo pro trabalho. A criança dormiu, foca no seu trabalho. Então, arrumar a casa, lavar a louça, fazer o resto das coisas, é igual a Aline falou, dá pra gente fazer com o nosso filho no colo, dá pra gente fazer no canguru, dá pra gente fazer com ele no carrinho, enquanto a gente brinca e arruma as coisas. Agora, se a criança tá dormindo, se a criança tá na escola, usem esse tempo pro trabalho de vocês. O resto, a gente adapta, a gente se vira, a gente aprende outras formas de estar estabelecendo. Mas comparando as duas histórias, né, os dois problemas, como vocês viram, é o planejamento, é o tempo, a gestão do tempo, tanto da Camila quanto da Pamela, e o que as duas precisam, e eu acredito que o que a maioria precisa, né, é criar esse cronograma e estabelecer esses horários, né? Quem está acompanhando o canal no YouTube da Proativa, né, sabe que saiu esses dias um vídeo falando justamente sobre isso, né? E também no blog também tem outras técnicas que dá para a gente estabelecer. Como a gente pode organizar melhor o nosso dia para quem trabalha em casa? Que isso é muito importante, é fundamental para que dê tudo certo, né? É claro que assim, né? Eu falo tudo certo, nem sempre vai dar tudo certo, vai ter dias que vai ser um caos, mas é importante que, pelo menos na maioria das vezes, a gente tenha essa consciência e que a gente consiga se planejar da melhor forma possível, tá? A falta de tempo não é falta de tempo, é falta de planejamento, entendeu? Então, não adianta vocês quererem acordar mais cedo para realizar as coisas se vocês não têm um cronograma das atividades que vocês têm que fazer, se vocês não conhecem as prioridades de vocês, se vocês não sabem as coisas que vocês vão estar realizando naquele dia e nem os horários que vocês vão estar realizando. Então, é importante que vocês comecem a gestão de tempo de vocês criando, estabelecendo horários do dia de trabalho e o que vocês vão fazer dentro desses horários de trabalho, quais vão ser as suas prioridades, ok? Eu acredito que seja isso, então, por hoje, né? A gente já está aqui 1h30. Alguém tem alguma outra consideração para fazer, alguma dúvida para a gente tirar antes de encerrar? Ou a gente já pode estar encerrando? Deixa eu ver vocês. A Nathalie está com a mão levantada, Nathalie, fala! Oi, você tá me escutando? Oh, Desculpa. Não, é rapidinho, é que eu, falando sobre tempo, eu também achei importante lembrar uma consideração que minha psicóloga falou outro dia para mim, que assim, a gente às vezes faz economias meio burras entre tempo e dinheiro. Uma situação que aconteceu recentemente, umas 2 semanas atrás, meu marido precisava muito usar o carro e eu precisava também usar. E aí eu resolvi sair precisava levar uma encomenda para o Taquiubim e meu filho estava junto. E porque meu filho estava junto, eu resolvi ir num Taquiubim que ficava na frente de um mercado, só que eu normalmente eu vou e atravesso no meio da avenida. Com o meu filho junto, eu falei assim, não, eu vou fazer certinho, eu vou até como é que fala? Faixa de tá. pedestre e vou fazer direitinho ali. Só que nessa demorou muito mais tempo, né? Porque eu tive que andar, eu tava com meu filho de 4 anos, né? Ele caminha mais devagar e tal. E aí, quando eu cheguei, meu marido, ele não conseguiu fazer o que ele precisava fazer. Já não dava mais tempo, ele ficou super meio bravo comigo. Eu falei assim, poxa, você sabia que eu tinha que sair, né?
E sendo que alguns metros mais para frente, uns 200 metros mais para frente, tinha um combine com estacionamento pago, Hum. né? E aí minha psicóloga falou assim, poxa, Nathalie, por que que você faz pensa nessa economia de dinheiro? É claro que assim, né, nesse sentido assim, aliás, o que eu não queria gastar 200 ienes para poder no combine que eu tinha, eu podia estacionar no mercado, só que aí por causa dessa questão moral que eu queria ensinar pro meu filho, né, atravessar no lugar certo, eu perdi esse tempo. Ela falou assim, Nathalie, pensa direito, vê o que que é importante para você, 200 ienes ou atrasar a rotina, porque o meu marido ele tinha que fazer uma outra coisa importante e atrasar o seu marido também, você e seu marido, né, porque eu me atrasei também, né. Aí isso daí foi um clique que deu, né? Esse Uhum. negócio de você fazer economias, pensando, eu vou economizar um dinheirinho pequeno aqui, mas aí eu acabo matando o tempo que também é dinheiro, né? Uhum. Tempo é dinheiro. Então, assim, esse negócio também deu um clique muito grande em mim. E uma outra coisa que a Pamela comentou, né? Depois, se ela assistir de novo, é esse negócio de, por exemplo, preparar a malinha de manhã e tal, né? É, quando a minha filha entrou, logo que entrou na creche, ela tinha muita coisinha para levar lá, tinha que levar umas 5 toalhas diferentes, babador, copinho, então era um monte de coisa assim. E aí sabe o que que eu pensei? Eu falei assim: olha, eu poderia ter, tipo, o número certinho de coisa e todo dia lavar e todo dia levar. Mas eu tava trabalhando ainda na época fora, eu falei assim, eu também não tenho cabeça para isso. Eu resolvi fazer, eu fiz 5 kits, eu comprei é, equivalente a 5 vezes aquilo lá, e aí eu fazia assim, final de semana, quando eu lavava, preparava todos os kits, deixava tudo separado em saquinho, e sabe, era uma dor de cabeça a menos, e assim, naquela época eu penso assim, nossa, como eu fui, posso ter gastado um pouco mais de dinheiro? Gastei, né, porque você compra tudo muito a mais do que você precisaria, né, mas assim, em relação a nessa questão de priorizar Tempo. tempo, eu acho que assim, nesse sentido, eu acho que fui meio inteligente, sabe? E eu, Quando você falou isso, eu pensei a mesma coisa. Pelo menos de 3 a 5 kits já deixar pronto. né, porque, nossa, isso daí já é uma dor de cabeça a menos, assim, para mim foi, né, que eu estava trabalhando fora na época e me ajudava bastante. Era só todo dia de manhã, ou aliás, à noite, né, arrumar a mala à noite, porque de manhã não dava tempo, era pegar um kit que já estava pronto e pronto. E aí, na hora de Uhum. lavar, também já embalava tudo rapidinho, né. Eu sou uma pessoa super desorganizada, mas esse negócio do kit, eu me sinto super orgulhosa por ter só isso, não vou mais estender. Mas, ó, levando em consideração, né, tudo isso que você falou, realmente é importante, né? A gente precisa entender as prioridades, né? Igual, era importante que o seu marido fizesse aquilo e acabou que, por algumas outras coisas, você não conseguiu atender as necessidades dele por pensar em outros tipos de economia. Você também podia, por exemplo, fazer o cadastro na Curoneco e pedir para eles irem retirar na sua casa, porque isso Não também já te economiza muito tempo. Então, esse dia não dava tempo, porque eu não tinha terminado o pacote antes do Coroneco, mas o Coroneco, sim, foi também uma mão na roda, mas nesse dia não ia dar tempo mesmo, realmente foi Hum, um acúmulo de coisas que que saíram te- de mãos. uhum. Mas, por exemplo, o seu marido não podia sair mais cedo, deixar no Coroneco e resolver o que ele precisava? Não, porque ele também estava trabalhando, ele estava trabalhando e eu ia buscar o meu filho, né? Então eu Hum, emendei o fato de buscar com meu filho para ir levar, mas podia ser também, numa outra ocasião poderia ser ele levar para mim, realmente. entendi. Certo. Então foi só mesmo esse pequeno pensamento que você teve igual você falou, de É, economia e acabou que atrapalhou um monte de coisa. Realmente, e mas às vezes isso acontece, tá? Não vou falar para vocês que vai ser tudo 100%. Às vezes um único pensamento pode atrapalhar tudo, né? Um único hábito pode mudar todas as coisas. Então são coisas só que a gente precisa ir pensando e ajustando. Não tô dizendo para você que foi ruim, que foi, como fala, é, porque assim, né, a gente precisa ensinar corretamente as coisas para os nossos filhos também, né, é importante, mas que às vezes a gente precisa só parar para pensar por 3 segundos.
isso aqui vai fazer o que de diferença na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia, e isso já vai ser o suficiente para a gente poder pensar além, né? Então, são só pequenos ajustes. E quando a gente tem o hábito de ir pensando sobre essas coisas, muitas outras coisas podem mudar na nossa vida, né? Então é importante a gente ter esse hábito de ir pensando. Eu tenho, igual quando eu perguntei para Camila que ela ia fazer a consultoria presencial, eu perguntei para ela quanto tempo você leva para chegar lá. Por quê? Porque esse tempo de ir até o local também faz toda a diferença no nosso cronograma, né? É um tempo que a gente perde dirigindo. Então, durante esse tempo, ela podia estar fazendo outra coisa, mas infelizmente ela vai estar dirigindo. Ela pode estar ouvindo podcast, ela pode estar estudando sobre alguma outra coisa, alguma aula, sim, mas que era quando a gente não coloca esse cálculo, né, de tempo, esse espaço de tempo no nosso cronograma, muitas falhas podem acontecer. Entendeu? Então, assim, o tempo que você leva, vai para algum lugar, o tempo que você vai levar para fazer as suas tarefas sempre precisam ser calculados. É importante que isso esteja nas suas contas, porque isso pode minar totalmente o seu cronograma. Mas no Verdade. geral, mas no geral, a gente precisa mesmo criar hábitos e organização. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença para quem trabalha em casa. Em tudo, mas para quem trabalha em casa é fundamental, tá? Então, hoje, né, meninas amoras, hoje foi esse bate-papo, né, onde a gente tratou sobre o tempo e o cronograma. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostarem, a gente vai fazer outras edições, né, com outros temas, eu vou fazer outros formulários e disponibilizar para vocês, e a gente faz outras consultorias assistidas, onde eu vou pegar alguém sempre para Cristo, para estar resolvendo o problema e vocês estarem também compartilhando suas experiências. Essa aula, né, eu já falei no começo, mas algumas amoras entraram depois, essa aula que vai ficar no YouTube, né, gravada lá para quem quiser assistir, quantas vezes quiser assistir. Dessa vez eu não vou colocar um limite de tempo, então ela vai ficar disponível no YouTube livremente. Vocês também podem compartilhar com outras amoras se vocês quiserem, tá? E, bom, sigam as redes sociais da Proativa quem não segue, né, esteja lá presente, e se vocês quiserem também participar desse grupo, o link do convite vai estar aqui na descrição do vídeo. E muito obrigada, meninas, por terem participado. Foi um prazer passar essa manhã com vocês. Beijos. Tchau, meninas. Cadê? Onde que eu fecho? Obrigada. Eu que agradeço.